A Lituânia acabou de provar que você não precisa de um exército para dar um golpe devastador em um inimigo. Em 24 de outubro, Alexander Lukashenko, líder fantoche de Belarus, cometeu um erro previsível. Ele pensou em usar um ataque híbrido silencioso para desestabilizar a Lituânia. Alerta de spoiler. Ele exagerou na jogada, e o que restou para ele foram dezenas de milhões de dólares em prejuízos e um incidente regional embaraçoso. Hoje, explicaremos como um pequeno país da OTAN transformou o fechamento de uma fronteira em grande vitória estratégica, mudando o mapa de segurança europeu. Para entender por que a Lituânia decidiu fechar suas fronteiras, é preciso conhecer sua geografia, história e o que torna essa pequena nação importante. Veja, a Lituânia está situada em um ponto de encontro entre dois mundos diferentes, por assim dizer. A oeste estão a OTAN e a União Europeia. Já a leste está Belarus. Bem ao norte fica Kaliningrado, um posto militar russo repleto de mísseis e tropas. Essa localização interessante faz da Lituânia um dos países mais estratégicos e, ao mesmo tempo, mais expostos da Europa. É uma faca de dois gumes, sinceramente. Para os lituanos, estar localizado bem aqui no mapa é mais do que apenas uma questão de localização. É uma mentalidade. O que eu quero dizer com isso? Bem, viver na fronteira da OTAN basicamente significa se preparar para tensões como um modo de vida. A Lituânia entende que, em caso de conflito entre Rússia e Ocidente, será a primeira afetada. Gostem ou não, eles são uma das primeiras defesas. Isso é um fato. Para eles, a fronteira com Belarus não é só uma linha. É um alerta precoce, escudo e recado para Moscou de que todo centímetro do território importa. Isso é especialmente verdade porque Belarus, sob Lukashenko, age mais como extensão do Kremlin do que como Estado independente. Sempre que Moscou quer testar as defesas da OTAN ou criar discórdia sem se envolver, Belarus cumpre esse papel. É o agente do problema, fingindo ser inocente enquanto realiza provocações em nome de seu mestre. Isso ficou claro após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Nessa operação especial, Belarus se transformou em uma plataforma de lançamento para tropas e mísseis russos, basicamente pagando seu preço para a Rússia. Lukashenko discursa sobre soberania, mas seu regime depende de Moscou para combustível barato, empréstimos e proteção contra seu povo. Devido a essa dependência, quando Putin fala, Lukashenko obedece, algo que todos sabem. Isso é verdade, mesmo com seu país sofrendo por essa lealdade errada. Não estamos apenas especulando. Lituânia e vizinhos bálticos já passaram por isso. Eles aprenderam a não tratar exercícios de treinamento ou incidentes de fronteira como aleatórios. Exemplo: Rússia e Bielorrússia fazem periodicamente grandes exercícios chamados Zapad, que significa Oeste. Oficialmente, esses são exercícios defensivos. Na realidade, são táticas de intimidação. Em 2021, os exercícios simularam o fechamento do corredor de Suwałki, que liga Lituânia e Polônia. Basicamente, foi um exercício de preparação para o futuro. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, esse cenário pareceu profético. O mundo assistiu Belarus e Rússia praticarem uma invasão. E bem, eles cumpriram. A Lituânia não esqueceu nada disso. Essa rica história mudou toda a abordagem da Lituânia. E, como dissemos no começo, ela tem vivido com muita cautela. Chegamos ao último confronto, que começou de forma estranha com balões e logo virou uma grande confusão. Em 24 de outubro, balões cruzaram a fronteira da Lituânia, vindos da Bielorrússia. Alguns pareciam balões meteorológicos, outros tinham pequenos acessórios. Não demorou para que os guardas de fronteira percebessem rapidamente que isso não era algo aleatório, e eles fizeram esforços para capturar alguns. Ao conseguirem, notaram que os balões levavam contrabando, principalmente cigarros ilegais e às vezes pacotes desconhecidos. Parecia contrabando a princípio, mas a escala e o momento sugeriam algo mais organizado. Além das suspeitas, eles violavam o espaço aéreo da Lituânia e causavam transtornos nos voos. Por todos os relatos, foi um teste provocativo. Pouco tempo depois, nos dias 26 e 27, balões novamente entraram no espaço aéreo da Lituânia pela terceira noite consecutiva, levando a Lituânia a aumentar seu nível de alerta. Com o aumento dos balões no radar, aeroportos como Vilnius e o Internacional de Kaunas suspenderam temporariamente as operações.
Os investigadores constataram que os balões não estavam à deriva. Eles estavam sendo lançados em padrões coordenados, muitos à noite, frequentemente perto de zonas militares. O primeiro-ministro chamou isso de ataques híbridos. A expressão já era usada antes, mas ganhou peso quando a Lituânia permitiu aos militares abater balões vindos de Belarus que cruzassem sua fronteira. Apesar dos indícios de uso dos balões para contrabando, a Lituânia, baseada em seu histórico, interpreta a situação de outro modo. Para eles, cada um desses balões poderia muito bem ter vindo com um bilhete dizendo: "Podemos alcançar vocês a qualquer momento." Depois, pelo que eles já viram, dar o benefício da dúvida para a Rússia ou Belarus é como convidar uma cobra para dentro de casa e depois se surpreender quando ela te morde. A Belarus queria que a Lituânia visse isso só como contrabando, mas a Lituânia pensava diferente. Só para contextualizar, o contrabando vindo de Belarus não é novidade. O país é uma das principais fontes de cigarros ilegais da Europa, mercado negro que movimenta centenas de milhões de euros. Não é apenas crime, é político. O comércio financia redes ligadas ao regime de Lukashenko e ajuda a sustentar indústrias leais. Uma marca domina o mercado negro, Minsk Capital. Fábricas estatais em Grodno produzem 20 bilhões de cigarros por ano, metade legalmente e metade contrabandeada. Cada caixa evita 12 euros em impostos da União Europeia. Isso resulta em perda de 15 bilhões de euros para a Europa e lucro para o círculo próximo de Lukashenko. Quando a Lituânia combate o contrabando, ela afeta a fonte financeira de Belarus, que paga bônus à polícia secreta e mantém o regime. A operação dos balões era diferente, quase experimental e provocativa, e a Lituânia não queria ignorar isso. Após reuniões de emergência, o Centro Nacional de Gerenciamento de Crises da Lituânia fechou indefinidamente as fronteiras com Belarus. Curiosamente, no parlamento da Lituânia, a medida gerou raro consenso. Até partidos de oposição, que costumam criticar comércio ou impostos, apoiaram o fechamento por dignidade nacional. Até a líder da oposição bielorrussa exilada apoiou a medida, mostrando o descrédito de Lukashenko. Pela primeira vez, a política pausou na fronteira. Mostrou que, em países pequenos cercados por gigantes, a unidade é a defesa principal. O que era para ser temporário, virou símbolo de resistência. Em Shelkuninkai, os portões foram trancados. Longas filas de caminhões se estendiam até Belarus. Em Medeninkai, só diplomatas, cidadãos da União Europeia e pessoal da OTAN tiveram acesso, sob inspeção rigorosa. O comércio praticamente parou antes mesmo da tinta secar. O fechamento da fronteira não foi uma ação pequena, e os efeitos foram imediatamente visíveis. Imagens de satélite mostraram quilômetros de caminhões parados, carregando produtos perecíveis e cargas industriais pesadas. Nos primeiros dias, cargas de milhões de euros ficaram retidas. O fechamento afetou um corredor que transportava mais de 3 milhões de toneladas anuais de mercadorias, como madeira, produtos químicos, máquinas e alimentos. Lembra do local que comentamos? A Lituânia realmente bloqueou a rota. Para quem observa, pode parecer exagero com balões, mas para a Lituânia é estratégia e declaração. Os velhos truques, contrabando, intimidação e manobras híbridas não ficariam mais sem resposta. E, como você pode imaginar, Lukashenko retaliou de forma emocional. Ele proibiu caminhões lituanos e poloneses de entrarem, esperando prejudicar mais a Lituânia. Mas o plano falhou. A Bielorrússia depende das rotas lituanas para acessar o mar, principalmente pelo porto de Klaipėda, responsável por quase 30% de sua carga estrangeira. Com as estradas fechadas, as exportações bielorrussas se acumularam. As fábricas de fertilizantes perderam os prazos de envio e as exportações de madeira ficaram paralisadas. Empresas de logística relataram prejuízos acima de 12 milhões de euros em uma semana. O que era uma brincadeira com balões virou um prejuízo econômico. Os custos foram profundos. Na primeira semana, cerca de 2.000 caminhões pararam. Analistas de comércio calcularam prejuízos acima de 50 milhões de euros em 2 semanas, pois cerca de 40% das conexões de carga da Lituânia com a Bielorrússia foram cortadas. Os efeitos colaterais atingiram primeiro as cidades fronteiriças. Lojas, postos e depósitos em Shelkuninkai, perto de Medeninkai, perderam seus negócios de repente. As transportadoras redirecionaram suas rotas pela Polônia e Letônia, acrescentando centenas de quilômetros aos trajetos e aumentando os custos.
Parte das cargas estragou e o seguro subiu quase 20%, forçando pequenas transportadoras a demitir motoristas. Enquanto a Lituânia foi impactada, a Bielorrússia sofreu mais ainda. Quase um terço das exportações passava pela Lituânia, e achar alternativas foi difícil. Para motoristas presos no lado bielorrusso, restava esperar. As refeições vinham de quiosques na estrada. As baterias dos celulares acabaram e a frustração aumentou. Guardas de fronteira descreveram como um silêncio estranho, quilômetros de metal e nenhuma movimentação. O transporte pela Rússia era mais lento, caro e instável, mas logo virou uma das poucas opções. Não é irônico que o castigo virou isolamento autoimposto para Lukashenko? Até a rede ferroviária chinesa foi afetada. A linha de carga China-Europa, que passa por Belarus e Lituânia, teve os prazos de entrega estendidos em até uma semana. Empresas de logística desviaram remessas pela Polônia e Letônia para evitar riscos. Seguradoras elevaram taxas para rotas ligadas a Belarus e passaram a preferir corredores lituanos pela estabilidade. Vilnius adotou ajuda emergencial, isenções fiscais, subsídios e incentivos para empresas de transporte redirecionarem rotas à União Europeia. A mensagem seguiu sendo: soberania primeiro, comércio depois, evitando temas financeiros e focando em estratégia. A medida teve grandes consequências e fez da Lituânia um exemplo, não mais apenas espectadora. Isso fez a OTAN levar mais a sério as ameaças híbridas e incentivar os vizinhos bálticos a agir igual. Letônia, Estônia e Polônia rapidamente reforçaram a vigilância e a coordenação, acelerando e validando a linha de defesa do Báltico, uma rede conjunta de alerta precoce para drones, balões e incursões transfronteiriças. A União Europeia também apoiou a decisão. Bruxelas reconheceu a interrupção econômica, mas elogiou a determinação da Lituânia sob pressão. O episódio virou estudo de caso em dissuasão ao mostrar como pequenas nações podiam impor limites a grandes potências. Politicamente, o bloqueio unificou o país. Dentro da Lituânia, o clima era estável. A maioria das pessoas apoiou a decisão. Eles já viram esse tipo de pressão antes, como em 2021, quando Belarus usou migrantes como arma, ou em 2023, quando militantes do Wagner acamparam em Belarus. Desta vez, o método mudou, mas o objetivo era o mesmo: caos e manipulação. A Lituânia não caiu na armadilha. Ela tratou os balões como parte de uma ameaça híbrida e fechou a porta. A medida não foi apenas para impedir o contrabando, foi para defender a soberania e provar que estados pequenos não precisam aceitar tudo. Já para Moscou e Minsk, o episódio foi um erro de cálculo. A estratégia híbrida da Rússia depende da ambiguidade, avançando silenciosamente, causando perturbação e negando responsabilidade. A Lituânia mudou o roteiro e reagiu com firmeza e rapidez. Ao invés de uma provocação silenciosa, a Rússia enfrentou manchetes e escrutínio. A tática saiu pela culatra, pois cada balão, cada caminhão atrasado, cada travessia bloqueada expôs a cumplicidade de Belarus e, por extensão, a orquestração da Rússia. A dependência de Lukashenko ficou óbvia para seu próprio povo. No cenário internacional, Belarus parecia mais um peão imprudente do que um agente independente. O impacto simbólico foi grande. A guerra híbrida só funciona quando a vítima hesita. A Lituânia não hesitou. A decisão de fechar a fronteira enviou uma mensagem que repercutiu em todas as capitais da região. Se você pressionar, vamos responder com mais força. Isso também mostrou os limites da Rússia. Com tropas presas na Ucrânia e sanções pesadas, Moscou não pode abrir novas frentes. A Lituânia, pequeno membro da OTAN, fez a Rússia adotar postura defensiva. Agora, cada provocação fracassada pode causar mais constrangimento. O fechamento da fronteira foi mais que segurança. Representou uma declaração de independência contra a intimidação. Isso gerou custos econômicos, mas trouxe credibilidade estratégica. Alguns balões expuseram algo ainda maior: o poder da determinação. A Lituânia provou que, na geopolítica atual, coragem pode ser tão disruptiva e até mais eficaz que o conflito. E embora o fechamento da fronteira possa ter acalmado a ameaça imediata, também abriu um novo capítulo nessa história. A Lituânia traçou um limite rígido, e agora o mundo está observando para ver por quanto tempo ela conseguirá manter esse limite, e como a Rússia e Belarus podem decidir responder. A principal dúvida é se o fechamento seguirá ou será flexibilizado. Até novembro, quando escrevo, o bloqueio segue sem previsão de reabertura. As autoridades lituanas disseram que isso pode durar até 2026 se Belarus continuar provocando.
Isso deixou Minsk encurralada. Se Lukashenko recuar, parecerá fraco. Se resistir, sua economia sofrerá. Toda semana, com os portões fechados, milhares de caminhões param, cargas estragam e rotas são desviadas. A Lituânia sabe, fechar por pouco tempo parece reação. Um fechamento longo transmite uma mensagem. O país não abrirá mão da soberania. Para Belarus, essa situação é difícil. Lukashenko pode tentar retaliar bloqueando mais caminhões, atrasando as inspeções alfandegárias ou interferindo na logística lituana. Ele também pode seguir pelo caminho digital. Campanhas de fake news, tentativas de phishing e ataques cibernéticos destinados a causar caos. Esse caminho não funciona, pois Vilnius já se preparou para isso. A Lituânia tornou-se membro pleno do Centro de Defesa Cibernética da OTAN, obtendo acesso à expertise e inteligência compartilhadas. Essa medida fortalece o país contra ameaças digitais como nunca antes. Em outubro, o setor de transporte de cargas da Lituânia enfrentou uma pressão crescente, não apenas por causa do fechamento das fronteiras, mas também por suspeitas de investigações cibernéticas. Apesar do bloqueio da maioria, houve impacto econômico real. Bielorrússia, dependente do porto de Kaleipita, ficou pressionada e pode perder investidores e gerar agitação. Em Gradno, rumores de atrasos salariais já inquietaram os operários das fábricas. A Rússia observa dos bastidores, calculando seu próximo passo. Moscou pode pressionar Belarus para aumentar tensões ou testar a Lituânia com cyberataques e desinformação. As opções diminuem, pois sanções, guerra na Ucrânia e economia pressionada tornam arriscado provocar a OTAN diretamente. Um erro pode ampliar o envolvimento do Ocidente. Para o Kremlin, a crise revelou uma fraqueza em sua estratégia. Táticas híbridas são ineficazes se o alvo reage rápido e com aliados. O próximo teste pode envolver manipulação do preço dos combustíveis, interferência digital ou eleitoral antes das eleições de 2026 na Lituânia. O mapa comercial da região está mudando. Se a fronteira seguir fechada, a carga será redirecionada por Polônia, Letônia e Finlândia. A autoridade portuária de Kaleipita espera que o tráfego aumente 15% até 2027. Enquanto empresas ignoram Belarus, a China ajusta sua estratégia. Para Pequim, a confiabilidade agora importa mais do que o preço. A instabilidade da rota por Belarus levou a China a explorar alternativas. Já em setembro de 2025, começou negociações com a Polônia para expandir o centro ferroviário de Małaszewicze como um novo portal para a Europa. Isso só acelera o processo. Cada ajuste enfraquece o controle de Moscou sobre os corredores de transporte da Eurásia. Os estados bálticos aprenderam que ataques híbridos exigem dissuasão efetiva na defesa. O fechamento da Lituânia deixou isso muito claro. A OTAN reforça o flanco leste com mais vigilância, defesas aéreas e unidades rápidas. O fechamento virou exemplo de como nações menores podem se manter firmes. A Finlândia mencionou a estratégia da Lituânia ao reforçar as patrulhas com drones em sua fronteira de 1.300 quilômetros com a Rússia. A mensagem está ganhando força. Se você agir com clareza e se mantiver fiel aos seus princípios, até mesmo os grandes jogadores têm que prestar atenção. Moscou agora sabe que os bálticos e seus aliados não vão simplesmente absorver a pressão. Eles vão responder com unidade e rapidez. Para a Lituânia, os próximos meses serão um teste de paciência e força. Será que conseguirá manter o bloqueio, administrar sua economia e ainda manter o apoio público estável? Até agora, a aprovação está em torno de 68%, embora os negócios próximos à fronteira estejam sentindo a pressão. O governo sugeriu um corredor comercial seguro pela Letônia para transporte monitorado de cargas, mantendo o principal ponto de travessia fechado. Por toda a Europa, a lição está sendo assimilada. A guerra híbrida não precisa de tanques ou soldados para ser perigosa, mas também não precisa de exércitos para ser detida. A Lituânia mostrou que coragem e clareza podem barrar até ameaças incomuns. A história ainda não terminou. A Lituânia manterá o bloqueio? A Bielorrússia vai aumentar a pressão? A Rússia mudará de tática novamente? A resposta influenciará o comércio, a segurança e a defesa das pequenas nações em um tempo em que toda fronteira pode ser um campo de batalha. No fundo, a crise revela algo simples: força nem sempre depende do tamanho. A Lituânia provou que determinação muda o equilíbrio. O que começou com alguns balões à deriva se tornou um modelo para a defesa moderna e um novo manual para a dissuasão. Antes de terminar, quero ser transparente.
O YouTube realmente não gosta de vídeos assim. Vídeos com imagens reais ou discussões sobre conflitos modernos costumam ser desmonetizados ou restritos. Isso significa que menos pessoas podem vê-los e fica mais difícil continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Somos totalmente independentes. Não aceitamos dinheiro de investidores, não respondemos a nenhum patrocinador corporativo. E é exatamente assim que queremos continuar. Mas isso também significa que nossa capacidade de permanecer independentes depende inteiramente das pessoas que assistem e valorizam esse trabalho. Por isso, lançamos recentemente o Business Basics, nossa plataforma para oferecer cobertura mais profunda e sem censura. Lá veja versões estendidas dos vídeos sem restrições, documentários originais além do YouTube, briefings aprofundados e análises que, assim como especialistas que realmente estiveram lá, comunidade privada onde membros debatem eventos mundiais livremente, sem algoritmos filtrando o conteúdo. O Basics Insider não é apenas uma forma de apoiar o canal. É um espaço para pessoas que ainda se importam com jornalismo honesto e independente. Participe hoje por $999 pelo link na descrição ou QR Code na tela. Cada novo membro realmente faz a diferença. Não só para nós, mas para o tipo de jornalismo que ainda tenta dizer a verdade, mesmo quando é inconveniente. Obrigado por assistir e por apoiar a mídia independente. Nos vemos lá dentro.